Bem, vamos direto ao assunto. Hoje trazemos para a mesa uma daquelas análises que afeta literalmente tudo. Vamos calçar os sapatos de um analista de relações internacionais para tentar perceber uma situação que se está a desenrolar agora mesmo e que mexe com a segurança global, com os mercados financeiros e com a própria ordem mundial. O nosso foco é o Médio Oriente, claro, mas não podemos olhar para isto como um simples conflito local. Na verdade, estamos perante o epicentro de uma transformação a nível planetário. Para termos a noção exata da escala do que está em jogo, reparem só neste número: 20%. Exatamente. Cerca de um quinto de todo o trânsito de energia do mundo inteiro passa por um autêntico funil com apenas 39 quilómetros de largura, na zona mais apertada. Falo, obviamente, do Estreito de Hormuz. É uma verdadeira artéria vital. Qualquer bloqueio ali não afeta apenas os países à volta, não. Faz disparar o preço do combustível em todo o lado e abana as maiores potências económicas do mundo. E é aqui que surge aquela pergunta absolutamente crítica. O que é que acontece se o fluxo de energia parar por completo? O que é que acontece quando esta arma de pressão geoeconómica for usada com toda a sua força? Pois bem, os dados mostram que este ponto no mapa tem o poder de deitar abaixo os mercados globais numa questão de dias. Não estamos só a falar de barcos e manobras militares, estamos a falar de cadeias de abastecimento do mundo inteiro, reféns de um único ponto de estrangulamento. Portanto, eis o roteiro para a nossa análise. Primeiro, vamos ver o ponto de estrangulamento. Segundo, a batalha por Hormuz. Terceiro, o fator tecnológico chinês. Quarto, o impacto no petróleo, inflação e mercados. E, a fechar, o xadrez global. Arrancamos então com o ponto 1, o ponto de estrangulamento. Como é que estão as coisas no terreno? No mar, a situação está ao rubro, com uma escalada drástica. O Irão está, na prática, a ditar as regras do jogo e de quem passa. Segundo relatos do Wall Street Journal, a Guarda Revolucionária Islâmica tem feito avisos verbais diretos aos navios, exigindo uma autorização deles para passarem. E atenção, não ficam só pelas palavras. Tivemos aquele ataque com mísseis a um porta-contentores da francesa CMCGM, alegadamente por não cumprir estas novas regras. E o mais revelador disto tudo, a Operação Americana de Dissuasão, o famoso Projeto de Liberdade, foi simplesmente suspensa. A velha tática militar americana parece estar a perder o efeito ali. O que nos leva ao ponto 2, a batalha por Hormuz. Vamos tentar perceber o impasse diplomático. A frente diplomática é um choque de realidades fascinante. De um lado, temos os Estados Unidos e Israel com os seus objetivos maximalistas de sempre. Querem uma mudança de regime e querem varrer o programa nuclear iraniano do mapa. Mas, do outro lado, a realidade no terreno é muito diferente. O Irão conseguiu transformar Hormuz numa arma fortíssima. Como controlam o estreito, estão agora a usar essa cartada tática para exigir o fim das sanções e até indemnizações. Ou seja, não estão a negociar de uma posição de fraqueza, muito pelo contrário. E é no meio desta tensão que surgem as fugas de informação, como o memorando de 14 pontos noticiado pela Axios. As negociações estão literalmente presas por um fio. Há relatos de ultimatos de 48 horas e um braço de ferro sobre o enriquecimento de urânio. Os Estados Unidos querem travar isso por 20 anos, o Irão não cede além dos 15. Mas o grande elefante na sala, aquele que tira o sono a qualquer analista, é o risco real de uma escalada nuclear se a diplomacia falhar de vez. Especialmente se começarmos a ver ataques diretos a aliados ou a eliminação daquelas figuras-chave que, ironicamente, costumavam travar o avanço nuclear total. Avançamos para o ponto 3, o fator tecnológico chinês. Um autêntico game changer. Se queremos perceber como é que o poder mudou na região, temos de olhar para a eficácia das sanções americanas, ou para a falta dela. Uma investigação do Wall Street Journal mostra-nos algo inacreditável. Nos modelos antigos de drones iranianos, eles usavam peças do Ocidente, obtidas através de esquemas complexos e empresas de fachada. E agora? Agora, o fornecimento vem diretamente da China, em modelos como o Shahed. E reparem na ironia. Um drone super barato consegue contornar completamente sanções ocidentais que custam milhares de milhões. É um fluxo tecnológico tão aberto que já nem se dão ao trabalho de esconder ou arrancar as etiquetas das peças. Portanto, isto não é só um pormenor logístico, é a rivalidade estratégica entre Washington e Pequim a moldar diretamente a instabilidade em Hormuz. O apoio chinês altera todo o equilíbrio de poder regional. Com a tecnologia a fluir livremente do leste, como é óbvio, os Estados Unidos tiveram de dar um passo atrás e perceber que o bloqueio tecnológico falhou. E o que é que lhes resta? Voltar a focar todas as atenções no mercado da energia, tentando cortar a torneira das receitas petrolíferas do Irão. Ponto 4. Petróleo, inflação e mercados. A fatura económica de tudo isto. E como é que esta geopolítica toda nos afeta no dia a dia? Resumindo numa palavra, volatilidade. A instabilidade é tanta que basta um mero boato de um acordo para o preço do petróleo dar um salto enorme ou cair 12% num único dia. Imaginem tentar gerir uma economia com isto.
Um estreito bloqueado significa energia mais cara de imediato. Energia cara puxa pela inflação global, é um efeito dominó que bate no custo de tudo o que consumimos, nos transportes e, claro, nas taxas de juros de bancos como a Reserva Federal Americana. E os alarmes soam a sério quando olhamos para as bolsas. Vejamos a métrica CAPE de Shiller, que mede a sobrevalorização do mercado americano. A média histórica é ali por volta dos 16. No ano 2000, durante a bolha das dot-com, foi aos 44. Hoje os analistas apontam para os 39. Tudo impulsionado por um endividamento brutal, com mais de 800 mil milhões de dólares enfiados na corrida à inteligência artificial. No fundo, temos um mercado a operar sem rede de segurança, altamente alavancado e extremamente vulnerável a qualquer choque externo, como uma crise prolongada em Hormuz. Chegamos ao ponto 5, o xadrez global, o quadro geral. Ora, se juntarmos todas as peças deste puzzle, os navios, o braço de ferro nuclear, a tecnologia chinesa e os mercados em bolha, chegamos a uma teoria fascinante do analista Zhang Skin, a armadilha de ferro. A ideia é que um conflito longo e cansativo no Médio Oriente vai prender as forças americanas lá, sugando-lhes tempo e recursos. E enquanto isso acontece, as nações ricas em petróleo do Golfo podem começar a afastar-se do dólar. Se o sistema do petrodólar tremer, o sistema financeiro ocidental entra em risco, abrindo a porta para que potências rivais assumam o controle. Tal como esta citação resume na perfeição, isto que se passa no Irão e em Hormuz não é um evento isolado. É, sim, o sintoma mais claro de que o poder está a mudar de mãos. Aquele domínio absoluto dos Estados Unidos, o mundo unipolar a que estávamos habituados, está a fraturar-se. O controle desta rota mostra-nos que as novas alianças globais já não se fazem por ideologias bonitas, mas por sobrevivência pura e dura e pelo controlo de recursos críticos. O que nos deixa com uma reflexão final incontornável. A globalização de rotas abertas e seguras está a ser posta à prova como nunca antes. A pergunta que se impõe é, num mundo cada vez mais dividido em múltiplos polos, como é que as nações vão conseguir garantir a sua estabilidade quando os microchips, a energia e os recursos naturais se tornam de facto as verdadeiras armas do nosso tempo? É este o autêntico tabuleiro de xadrez global das próximas décadas. E nós estaremos aqui para continuar a analisá-lo. Até à próxima.